Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Queria agradecer a minha querida igreja pela grande oportunidade de estar aqui falando sobre Jesus. E eu queria convidar os irmãos para sentar. Eu convidei o Ministério de Teatro, o Ministério de Louvor, para eles me ajudarem, para poderem fazer um ato profético nessa noite. Amém? Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. De Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. De Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Ele é aquele que desceu do céu, ele é aquele que veio perfeito, ele é aquele querido que se levanta do trono e um dia ele voltará. Ele é aquele que tem a chave que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Ah, querido, na tua costa
Apocalipse 4, capítulo 4, versículos 10 e 11. Os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Essa palavra, irmãos, de Apocalipse, Deus colocou no meu coração e eu senti muita alegria, porque o livro de Apocalipse é um livro que exalta o Rei da Glória. E quando eu orei ao Senhor pedindo a palavra que fosse perfeita para falar de Jesus, a palavra que Deus colocou no meu coração foi esse versículo. Jesus é o Rei da Glória. E aqui nesse livro de Apocalipse, ele é um livro de revelação, né? O apóstolo João, ele foi arrebatado em espírito. Ele estava num clima de adoração, de entrega total a Deus, que Deus tomou o seu espírito e o levou até o céu. E quando ele estava no céu, ele teve essa revelação que nós fizemos aqui nesse ato profético. Então, um ato profético foi para que vocês pudessem visualizar. E aqui a gente vai ver que ele fala de 24 anciãos. 24 anciãos seriam a representação do Antigo e do Novo Testamento. Se a gente for pensar no Antigo Testamento, nós temos uma aliança de Deus com a sua igreja, através dos 12 patriarcas. E a gente vai ver que no Novo Testamento, nós temos uma aliança de Deus com a sua igreja, através dos 12 apóstolos. E o que João vê são a representação dos 12 apóstolos com a representação dos 12 patriarcas, ou seja, a representação da aliança que Deus faz com a sua igreja no Antigo Testamento e a representação da aliança que Deus faz com a sua igreja no Novo Testamento. E a gente vê nesse versículo, né, no capítulo 4 de Apocalipse, que esses 24 anciãos, esses 24 se prostram, adoram e lançam a sua coroa diante do altar, diante do trono do Cordeiro. E o primeiro ponto que eu queria destacar aqui é que um leão foi anunciado. Se a gente for ver, pode colocar uma imagem que tem aí que eu pedi para o mídia, queria destacar esse ponto. Se a gente for ver lá na passagem, no início, antes do versículo 10, João vai descrever que foi anunciado a ele que viria um leão, o descendente da tribo de Judá, da raiz de Judá, ou seja, o soberano, o todo-poderoso. Um leão foi anunciado. Mas, na verdade, quando João vê o trono, ele vê um cordeiro. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria destacar. Jesus é anunciado como leão, o leão da tribo de Judá, soberano. Mas, quando ele vem ao trono, ele vem como um cordeiro. Né? Se a gente for pegar lá em Apocalipse, nessa passagem, lá em Apocalipse 4, a palavra cordeiro, usada por João, foi o termo arnion, que significa cordeirinho. Então, não foi só um cordeiro, foi um cordeirinho. E o significado dessa palavra usada no original foi de cordeirinho mesmo. Né? Aparece 27 vezes no Apocalipse, ou seja, isso foi muito bem enfatizado, que era um cordeirinho, que normalmente traz uma ideia de fraqueza, que normalmente traz uma ideia de desamparo,
Porque o que João está representando através dessa figura do cordeirinho? Quando Abraão foi levar seu filho para ser sacrificado, Isaac subiu aquele monte com madeira nas costas para que fosse feito um sacrifício, uma prova de fé, o filho de Abraão, mas na hora certa Deus proveu o quê? Um cordeiro para ser sacrificado como prova daquela fé. O cordeiro perfeito, o cordeirinho perfeito, aquele cordeirinho que na lei de Moisés, quando a congregação pecava, quando ela estava em pecado, ela tinha que levar um cordeiro para ser sacrificado. Mas não era qualquer cordeiro, tem até uma imagem também aí que eu coloquei de Levítico. Não era qualquer cordeiro, tinha que ser um cordeirinho, tinha que ser um jovenzinho, um cordeirinho perfeito, um cordeirinho sem mácula, que o sacerdote pegava e ele sacrificava, ele degolava aquele cordeirinho que apresentava fraqueza, que apresentava desamparo. Então, ali naquele sacrifício, lá na lei de Moisés, era necessário que fosse entregue um cordeiro sem mácula, um cordeirinho, para que ele fosse sacrificado, para que houvesse a expiação do pecado daquele povo, daquela congregação. E quando o sacerdote ia cortar, ia degolar o cordeirinho, a pessoa tinha que olhar nos olhos do cordeiro sendo degolado e o sangue se esvaindo, para que ele pudesse se arrepender daquele pecado cometido, e aquele sangue ele era aspergido 7 vezes. Então, na lei de Moisés, tinha esse cordeirinho, que é o cordeirinho que foi apresentado na visão de João. E a gente vai ver, né, eu queria destacar por quê? Porque é esse cordeirinho, o leão é anunciado, mas é esse cordeirinho que é apresentado. Né? E se o sangue, né, de bodes e touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados, os purificavam, quanto mais o sangue de Cristo, quanto mais o sangue daquele que se ofereceu sem mácula a Deus, quanto mais isso não será suficiente para purificar a nossa consciência de obras mortas. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria destacar. E o segundo ponto que eu queria destacar nessa passagem é as características desse cordeiro. Então, Jesus, ele é anunciado como leão, ele é anunciado como descendente de Davi, mas ele se apresenta como cordeiro perfeito para ser sacrificado. E como é esse cordeiro? Eu queria destacar esse ponto. Lá em Apocalipse 5:6 está dizendo assim, pode colocar aí Apocalipse 5:6. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Então, olha só o que João revela à igreja, através dessa carta às igrejas. Tem uma figura aí do cordeiro. Jesus não é só um leão forte e soberano. Jesus, ele não é só um cordeiro que é santo, que é imaculado, um cordeirinho que foi apresentado. Mas Jesus é um cordeiro que tem 7 pontas. Se a gente olhar nesse cordeiro da imagem, ele tem 7 chifres. O chifre representa autoridade, mas o cordeiro ali, ele não tem um só chifre, ele não tem 2 chifres, ele tem 7 chifres, porque 7 é o número da perfeição de Deus. Então, ele não é só um leão, ele não é só um cordeiro imaculado, mas ele é aquele que tem o poder perfeito.
Ele é aquele que tem o poder divino. Ele é aquele que tem a autoridade perfeita. A autoridade divina. Então, ali, quando ele fala que vê Jesus com 7 chifres, ele diz: eu vejo Jesus como Deus. Eu vejo Jesus manifestando a sua onipotência, que é um atributo divino. Então, eu vejo um cordeiro que tem uma autoridade, que tem um poder perfeito, o poder de Deus. Então, essa é a primeira característica do cordeiro. A segunda característica do cordeiro é que ele vai dizer que ele tem 7 olhos. A representação dos 7 olhos é a mesma coisa. O 7 é o perfeito, o 7 é o completo, o 7 é o divino. Jesus não é só onipotente, Jesus é também onisciente. Jesus vê tudo, Jesus sabe tudo. Jesus tem o mesmo poder de Deus para saber o que era, para saber o que é hoje, para saber o que há de vir. E João enfatiza nessa figura do cordeiro. Esse é o cordeiro imaculado. Esse é o cordeiro perfeito. Esse é o cordeiro superpoderoso, todo-poderoso. Ele também é onisciente. Ele também tem o conhecimento perfeito. Ele também sabe tudo que passou, sabe tudo que é e sabe, inclusive, tudo que há de vir. E quando João fala lá, que a gente leu em Apocalipse 5, os 7 olhos, ele também vai representar os 7 espíritos de Deus. Então, Deus tem 7 espíritos? Não. São os 7 atributos do Espírito de Deus, que olha que através de Jesus está sendo enviado à terra. João fala, do trono saem os 7 espíritos à terra. Através de Jesus, a revelação que é dada a João é que através de Jesus, as 7 manifestações do Espírito de Deus são dadas à sua igreja. Então, Jesus, ele não é só o cordeiro perfeito. Jesus não é só o leão soberano, mas através de Jesus, a sua igreja recebe a manifestação do Espírito de Deus. Com os 7 atributos divinos, significa que através de Jesus, eu recebo por meio do Espírito de Deus as 7 manifestações: conhecimento, sabedoria, temor, cura. Através de Jesus, que agora está no trono, eu recebo essas manifestações do Espírito. Essa é a revelação dada a João. Essa é a revelação que João traz à igreja de Cristo. É isso que João escreve nessa carta, no Apocalipse. A autoridade e a supremacia de Cristo, os 24 anciãos, tudo aquilo que representa a aliança de Deus, se prostra diante desse cordeiro, que é todo-poderoso, que tem o conhecimento perfeito e que através dele a sua igreja recebe esse Espírito de Deus. Então, essa é a autoridade sobre a qual a igreja apostólica foi fundamentada. Essa é a revelação que Deus traz a João, que Jesus traz a João, para que João passe para a sua igreja. Então, quando a gente fala de Jesus, a gente precisa se apropriar disso. Se apropriar daquilo que Jesus representa no mundo espiritual. Porque aquilo que Jesus se representa no mundo espiritual é passada para a sua igreja, através do seu espírito. Então, esse versículo, ele mostra isso. João, ele está gritando para a igreja isso.
essa representação, essa autoridade, a autoridade que nos é passada, que me é passada, que é passada para você. E através do nome de Jesus e desse Espírito, Jesus diz que nós poderemos fazer as obras dele e até ainda maiores. E a gente vai ver, né, o terceiro ponto que eu queria destacar. O terceiro ponto que eu queria destacar é quando ele, lá no início, ele fala dos 24 anciãos. Ele vai dizer nessa passagem, um pouco antes, ele vai falar que não eram só os anciãos. Um pouco antes, ele vai dizer que ele viu o trono do Cordeiro, onde o leão tinha sido anunciado. Que ele ouve uma voz, não chore. O leão da tribo de Judá, ele vai entrar. E aí ele vem entrando esse cordeiro perfeito. E aí ele vai ver 4 seres viventes. E é o terceiro ponto que eu quero destacar. Não são só os 24 anciãos. Um pouco antes, se vocês quiserem ler em casa, Apocalipse 4, ele vai dizer que ele vê 4 seres viventes, e esses seres são animais, mas são aspectos semelhantes a animais, porque na verdade não são animais. E ele começa a descrever lá em Apocalipse a quantidade de asas e os olhos e como eles estavam. E ele começa a ilustrar, ele começa a descrever as características de querubins. E querubins são os seres do mais alto escalão. Eles estão acima dos arcanjos, eles estão acima dos serafins, eles estão acima dos anjos mensageiros. O querubim, Deus colocou 2 querubins para guardar a árvore da vida. Os querubins são os vigilantes. E João vai começar a descrever em Apocalipse 4 que os vigilantes vão chegar e quando eles vão se dar conta desse trono, com esse cordeiro perfeito sentado nesse trono, eles tiram também as suas coroas e eles depositam no trono e eles vão ficar dia e noite. João vai dizer, e eles ficavam dia e noite adorando, e eles ficavam dia e noite proclamando santo, dia e noite falando santo, 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 santo. E é nesse ambiente dos querubins, dos animais, dos vigilantes, daqueles 4 vigilantes, proclamando dia e noite, continuamente, santo, santo, santo. É nesse ambiente que os 24 anciãos chegam e se prostram e lançam as suas coroas e também ficam adorando, e adorando com esses querubins. E nós vamos ver que fala, quando a gente leu lá no versículo, ele vai dizer, tem uma imagem até disso aí, se você puder colocar também, a última imagem. Aqueles 4 seres viventes, e a gente vai ver o seguinte, os 24 anciãos se prostravam e adoravam e lançavam as suas coroas diante do trono. Ou seja, eles não só se prostravam, eles não só adoravam e reconheciam que Jesus é Deus, que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Santo. Eles não só reconheciam Jesus, eles não só adoravam e se prostravam a Jesus, mas eles pegavam as suas coroas e depositavam diante do trono. Não era só reconhecer Jesus como Senhor. Não era só adorar Jesus como Rei da glória, mas eles depositavam a sua coroa. E o que significa depositar essa coroa? O que significa você se despir da sua coroa e colocar diante do Cordeiro? O que significa estar rendido e submetido a Cristo, entregar tudo, esse ato de entregar tudo ao Rei. Aqui nesse caso, nesse versículo, a gente vai ver que a coroa, assim como o chifre,
ela representa autoridade e poder. Ou seja, João escreve para a sua igreja. João escreve para a igreja de Cristo na terra, que quando ele foi arrebatado em espírito e no céu ele chegou no trono do Cordeiro, ele viu que todo ser, que toda representação da aliança de Deus com a igreja, e todo ser espiritual representando nos vigilantes, que era o mais alto escalão, mais alto patamar espiritual, de hierarquia espiritual, João vai dizer para a igreja: eles tiraram a sua coroa, todo poder no céu, todo poder na terra da igreja, representado pela aliança de Deus com a sua igreja, todo poder de tudo aquilo que se manifesta espiritualmente foi depositado diante do Cordeiro. Ou seja, Jesus, ele está acima de todo nome. Jesus está acima de todo ser que se manifeste espiritualmente. Seja no céu, seja na terra, seja até o que se manifesta espiritualmente para o mal, ali representado nos vigilantes. E a gente vai ver que eles proclamam a Jesus: Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que é e que era e há de vir. E nessa noite, falando de Jesus, essa mensagem Deus colocou no meu coração. Deus exaltou, foi Deus que o exaltou, Ele deu um nome que está acima de todo nome. Jesus, o nome santo, o nome que está acima de todas as coisas. Ele é o Rei da Glória. Então, aqui está sendo revelado isso a João. O que Jesus representa, o que o nome de Jesus representa e o que é enviado à terra, à sua igreja, através do seu Espírito. E para concluir, eu queria destacar aquilo que está escrito lá na carta de Judas. Então, lá na carta de Judas, a gente vai ver que ele vai descrever um momento em que o príncipe Miguel, o arcanjo Miguel, ele começa a contender, a brigar com Satanás pelo corpo de Moisés. Isso é descrito na carta de Judas. E quando o arcanjo Miguel é um príncipe guerreiro, é alguém que tem poder no mundo espiritual para lutar, para guerrear. Daniel, no livro de Daniel, ele jejuou e ele orou a ponto de Deus enviar o príncipe Miguel para combater o principado da Pérsia. Então, o arcanjo Miguel é um príncipe guerreiro poderoso, que a missão dele, o ministério dele é guerrear, é lutar contra principados, contra potestades, contra toda a força do mal. Mas a gente vai ver que quando ele está de frente com Satanás, lutando pelo corpo de Moisés, ele vai declarar assim: que o Senhor te repreenda. Por quê? Porque Miguel não podia usurpar a hierarquia. Satanás era um querubim, e quando os anjos caíram, quando a terça parte dos anjos caíram, eles carregaram todo o poder, toda a autoridade, poder que eles tinham no mundo espiritual para exercer aqui na terra. Mas Miguel estava abaixo, e ali ele diz que o Senhor te repreenda. E por que eu queria destacar isso aqui? Para que vocês entendam a
o teor da revelação que João traz à igreja apostólica, à igreja de Cristo. O que João está dizendo é que nós, como igreja, somos raça eleita. Nós, como igreja, através do nome de Jesus, nos tornamos uma nação santa. Está escrito que aquele que pelo poder do seu sangue nos constituiu sacerdotes. O que João está dizendo através dessa revelação é que através do nome de Jesus, eu que sou igreja de Cristo, você que é igreja de Cristo, nós temos o poder e a autoridade que foi concedido a Jesus lá no trono. Aquilo que o arcanjo Miguel não pôde fazer, porque ele não tinha autoridade. E ele disse que o Senhor te repreenda, Satanás. Aquilo que o arcanjo Miguel não podia fazer, Jesus, que foi o Cordeiro perfeito, que foi entregue sem mácula a Deus, através do sangue que foi aspergido pela sua igreja, Jesus me deu autoridade no seu nome, para entrar dentro da minha casa e dizer, eu te repreendo no nome de Jesus. E Deus está dando essa oportunidade a essa igreja. Quando nós estamos falando a cada quinta-feira aqui de Jesus, 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 o que nós estamos dizendo é que está na hora de eu, de você, de tomar posse do que João falou há 2000 anos atrás, que o Espírito de Deus está fluindo através do trono do Cordeiro. Está na hora de eu tomar posse e eu entrar na minha casa e eu invocar esse nome. Invocar o nome de Jesus e dizer, na minha casa não tem mal que resista. Pelo poder do nome de Jesus que eu invoco, que eu declaro. Deus está nos dando essa oportunidade de fazer nova todas as coisas em 2023, ainda hoje, através do nome de Jesus, porque é Ele que faz tudo novo. O que Deus está nos dizendo, através dessa revelação a João, onde 24 anciãos adoram e adoram e adoram e adoram, invoca o nome de Jesus. Invoca o nome de Jesus na sua casa. Invoca o nome de Jesus na sua família. Invoca o nome de Jesus nos seus sonhos. Por mais enterrados que eles estejam, Jesus traz a vida nos seus projetos, nas suas finanças. Não importa, Ele vê tudo, Ele sabe tudo, Ele tem o poder, Ele tem a autoridade. E você pode, através do nome de Jesus, receber de Deus essas manifestações do Espírito, a vida em abundância que Jesus nos prometeu. E eu queria convidar a igreja a ficar de pé e a gente cantar mais uma vez, que entre o Rei da Glória, que entre em todas aquelas áreas aonde Ele ainda não alcançou. Sobre um trono de justiça
eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Oh, levantai-vos, ó portas,